Fala galera, continuando aqui dinâmica da rotação. Hoje a gente vai fazer o cálculo do momento de inércia de alguns corpos, beleza? E resolução do exercício. De alguns corpos não, eu vou fazer a dedução de um para vocês, vou mostrar uma tabela e a gente segue resolvendo as questões do Halliday, fundamentos de física. Mas antes a gente vai fazer uma revisãozinha aqui. Questão de múltipla escolha. Qual das opções abaixo é a definição correta de momento de inércia, né? Então, para que a gente lembre, o momento de inércia de um sistema de partículas, né, que a gente viu na aula passada, é dado pelo somatório de mi partículas multiplicado pelo raio, ou seja, a distância de cada uma dessas partículas até o eixo de rotação. Essa é a distância perpendicular das partículas até o ponto de rotação, não é isso? Então está aqui a definição de momento de inércia. Tranquilidade? Então, a letra A, momento de inércia é o momento de um objeto que está girando. Então perceba que a definição do momento de inércia, eu não preciso, tudo bem que o momento de inércia é aquela dificuldade que a gente tem de colocar os corpos em movimento ou de parar esses corpos em movimento de rotação. Então a dificuldade que você tem de girar um corpo, rotacionar um corpo em torno de um eixo, ou de parar esse mesmo já em movimento, é justamente o momento de inércia. Mas para que um corpo tenha momento de inércia, não é necessário que ele esteja girando, tá bom? Então a gente calcula o momento de inércia de um corpo, independente dele estar girando ou não. Letra B, o momento de inércia é a massa de um objeto que está girando? Não, a massa seria o equivalente na translação. Se você tem um corpo rotacionando, essa dificuldade a gente diz que é o momento de inércia. Se você tem um corpo transladando, imagine um corpo em movimento retilíneo, né? Então a massa é justamente essa dificuldade, a medida de inércia de um corpo é a massa. Então a medida de inércia quer dizer o quê? Quanto mais massa um corpo tem, mais dificuldade eu terei para colocá-lo em movimento e mais dificuldade eu também terei para pará-lo. É mais fácil empurrar um carro pequeno, um carro popular, do que um caminhão. Imagine quando um carro desses quebra, as pessoas até empurram, mas um caminhão já é meio difícil, né? Então a massa do caminhão é maior porque existe uma dificuldade maior de colocá-lo em movimento e de parar também, né? Mas é mais difícil colocar um caminhão em movimento e é mais difícil pará-lo também. O momento de inércia é a resistência de um objeto a variações de velocidade angular. Olha aí, ó. Agora sim. Ó. Variação de velocidade angular é justamente essa variação na rotação, né? Eu tenho aqui, ó, que se um corpo tem uma determinada velocidade angular e eu quero frear esse corpo, fazer com que ele pare, eu tenho que diminuir essa velocidade angular. Eu vou causar aí uma aceleração angular. E isso tem tudo a ver com o momento de inércia. Então a resposta é exatamente a letra C. Se um corpo tem velocidade angular nula, se ele está parado e a gente tenta colocar ele em movimento rotacional, essa velocidade angular também varia. Então o momento de inércia é a resistência, né, como eu falei para vocês, de um objeto às variações de velocidade angular. Momento de inércia é a resistência de um objeto a variações de velocidade linear. Não, aí seria a massa, né? Eu teria aí a inércia, na verdade. A inércia do corpo, né? Seria a própria definição aí para inércia. Todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo, uniforme. Beleza? Então seria só a inércia. Inércia que tem tudo a ver com a massa. Beleza? Lembre-se, massa é a medida de inércia de um corpo. Letra E, momento de inércia é a resistência do objeto a variações de aceleração angular. Não, é de velocidade angular. Se você varia a velocidade angular, você passa a ter uma aceleração angular, mas não é. O momento de inércia não é a resistência a variações de aceleração angular, e sim velocidade angular, beleza? Vamos para a próxima. Qual das afirmações abaixo a respeito do momento de inércia é falso? O momento de inércia depende da aceleração angular do objeto. Então, o momento de inércia depende da aceleração angular do objeto? De jeito nenhum, né, minha gente? Olha só, momento de inércia, mais uma vez, eu posso reduzir a uma partícula
como sendo m vezes r ao quadrado, tá bom? Então temos aqui um eixo de rotação, tem aqui uma partícula, ó, girando em torno desse eixo aqui, ó. Vamos colocar aqui no sentido anti-horário. Isso aqui é r, que é a distância perpendicular do objeto até o eixo de rotação. Então, para calcular o momento de inércia dessa partícula, basta eu pegar a massa e multiplicar por esse r aqui ao quadrado. Aqui é a massa da partícula. Então, o momento de inércia, ele não depende, porque ele quer aqui a falsa. Ó. O momento de inércia depende da aceleração angular do objeto. Não. O momento de inércia, ele tem a ver com a variação de velocidade angular e não de aceleração angular. O momento de inércia depende da aceleração angular. O momento de inércia depende só de quê, galera? Da massa e do raio, beleza? Eu tenho a massa do objeto e tenho um raio. Estou colocando aqui para uma partícula. A gente vai ver corpos mais complexos, né? Corpos que têm infinitas partículas aí, um corpo contínuo, como a gente chama. Mas o momento de inércia ele não depende da aceleração angular do objeto. Tranquilo? Ele depende somente dessas variáveis aqui. Isso para uma partícula. Então a resposta já seria a letra A. A resposta já seria a letra A, porque ele pede a alternativa falsa. O momento de inércia pode ser expresso em quilograma metro quadrado? Com certeza, olha só. É só tu observar aqui, ó. É só tu observar que a massa é dada em quilogramas. E esse R aqui no sistema internacional vai estar em metros, então metro ao quadrado. Então, aqui é verdadeiro. O momento de inércia depende da orientação do eixo de rotação em relação às partículas que compõem o objeto. É verdadeiro também, ó, galera. A orientação, por exemplo, temos aqui o caso clássico, ó, onde você tem, por exemplo, uma barra. Imagine um cabo de vassoura, onde você vai rotacionar em torno desse eixo aqui. Certo? E depois você vai pegar o mesmo cabo de vassoura. Você pode fazer esse experimento em casa e rotacionar em torno desse eixo aqui, ó. Você vai ver ela girando aqui, por exemplo. Você vai ver que existe uma dificuldade muito maior de... Veja que é o mesmo objeto com a mesma massa, só que agora você rotaciona num eixo aqui, ó, longitudinal em relação ao seu eixo central, né? Você vai ter menos dificuldade do que rotacionar, por exemplo, em torno aqui de um eixo que passa no seu centro e é perpendicular. Então é o mesmo objeto, a mesma massa, porém, ó, a orientação do eixo de rotação, tá bom? O momento de inércia ele depende sim desse eixo. Então a distribuição de massa aqui, ó, se você observar, a massa desse corpo aqui, imagine N partículas e partículas, o raio de rotação delas vai ser bem menor do que esse aqui, ó. Aqui eu vou ter um raio de rotação maior do que aqui, por exemplo, ó, que eu vou ter um raio bem pequenininho. Então, eu tenho um raio menor. Se eu tenho um raio menor, por exemplo, eu tenho menor momento de inércia. Então, para girar um cabo de vassoura nessa configuração aqui, é mais fácil. Temos menos momento de inércia do que nessa outra configuração aqui. Portanto, a orientação do eixo é de relevância sim. Das partículas que compõem o objeto, a partícula com menor massa pode ser a que mais contribui para o momento de inércia? Com certeza. Porque eu posso ter, né, olha só, partícula que compõe o objeto com menor massa, eu posso ter aqui uma menor massa, mas posso ter um maior raio. Então imagine um sistema de partículas. Eu tenho aqui um objeto girando. Imagine aqui um sistema de partículas, onde eu tenho um objeto com massa maior do que o outro. Por exemplo, aqui o objeto de massa M1 a massa dele é maior do que o objeto M2. Como eles estão girando, não é isso? Como eles estão aqui girando, rotacionando em torno desse eixo, embora esse aqui tenha menor massa, digamos assim, ele tem um raio maior. E o raio variando ao quadrado, eu faço com que o objeto que tem menor massa possua maior momento de inércia. Então, das partículas que compõem o objeto, aqui obviamente eu estou colocando um sistema bem simplificado, né? Mas você pode ter uma partícula com uma massa menor, porém ela mais afastada do eixo de rotação, vai ter maior contribuição para o momento de inércia. Então,
essa assertiva também é verdadeira. O momento de inércia depende da localização do eixo de rotação em relação às partículas que o compõem o objeto. Verdadeiríssimo, né? Então a localização é que vai determinar esse R aqui, ó. O eixo de rotação de cada ponto, né, de cada partícula. Então eu tenho um objeto qualquer. Então se eu coloco o eixo de rotação num determinado ponto aqui, ó, esse aqui é o meu eixo de rotação. Ele vai ter, olha, o momento de inércia depende da localização. Então, para calcular o momento de inércia desse objeto a partir desse eixo é uma coisa. E se eu tenho aqui um outro eixo tomado como referência, o momento de inércia vai dar um outro valor. Então, com certeza é verdadeira essa assertiva. O momento de inércia depende da localização do eixo de rotação em relação às partículas que compõem o objeto. Show de bola? Então, vamos seguir aqui. Muito bem, pessoal, a gente calculou o momento de inércia para um sistema de partículas, né, discretas, através da equação somatório das MI massas multiplicado pelos seus respectivos raios. Esse R aqui, na verdade, é a distância da partícula até o eixo de rotação, a distância perpendicular. Mas se a gente tiver aqui, por exemplo, um disco, que é um corpo contínuo, ou corpos com muitas massas muito próximas umas às outras, a gente vai precisar usar o cálculo integral. Não poderemos usar o somatório discreto. A gente precisa colocar uma integral, onde você vai ter aqui integral de R ao quadrado multiplicado por dm, onde dm é um elemento de massa. Tudo bem? Então você imagine aqui nosso disco, imagine aqui um disco, um CD, um DVD, um vinil. Ninguém sabe o que é vinil mais hoje em dia, né? As pessoas mais jovens. Mas você imagine aí uma roda qualquer girando em torno de um eixo. E aí você vai ter aqui, ó, elementos de massas infinitos, né? Infinitesimais elementos de massa. Como é que eu vou calcular o momento de inércia desse disco que tem um raio R maiúsculo? Muito bem, para isso o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar nosso disco. Aqui a gente está observando, é uma visão de cima do disco. Vamos dividir esse disco aqui em anéis concêntricos. Deixa eu colocar aqui um anel concêntrico com a... Vamos pegar aqui anéis concêntricos. O que é isso, professor? Um anel concêntrico? É exatamente um anel que tem o mesmo centro. Aqui eu vou chamar de R minúsculo. Um anel que tem o mesmo centro da circunferência, né? Que a circunferência aqui maior. Na verdade é um círculo, né? É um anel que tem o mesmo centro do círculo, melhor dizendo. Beleza? E o que é que a gente vai fazer? A ideia é a gente fazer aqui a integração de toda essa superfície. A gente vai fazer a integração de todos os elementos aqui de massa. Isso aqui é um elemento de massa dm. Eu tenho uma massa, esse nosso disco aqui tem uma massa que eu vou chamar de M maiúsculo. E esse anelzinho aqui tem uma massa dm, certo? Então, criamos aqui um anel elementar de raio R e de largura radial dr. O que é isso, professor? Eu vou pegar aqui esse nosso anel e vou colocar ele aqui de maneira esdrúxula, né? Na verdade, de maneira desproporcional, onde o comprimento desse anel, se a gente abrir, eu fiz um corte aqui, espichei ele vai ter um comprimento 2π vezes R minúsculo, e a espessura desse anel, como eu acabei de falar, a espessura desse anel é justamente o que a gente chama de largura radial, e essa largura radial eu vou dizer que vale dr. Tudo bem? Como eu acabei de falar também, olha, o momento de inércia para corpos contínuos vai ser a integral de R ao quadrado dm.
vamos fazer a integração de todos os anéis concêntricos de 0 até R maiúsculo, o que tornará essa integral exatamente isso aqui, ó. Integral de 0 até R. Aqui eu tenho R ao quadrado, R minúsculo, que é o raio do anel elementar, multiplicado por dm, que é a massa, tá certo? É aqui o elemento diferencial de massa para cada anel desse. Só que a gente tem que criar uma grandeza aqui, vamos colocar uma grandeza, né? Criar não, né? Vamos colocar a grandeza que é a densidade superficial de massa. Tem uma massa distribuída ao longo desse disco, que é M maiúsculo, dividido pela área do círculo, que é π vezes r ao quadrado. Se eu fizer essa mesma relação para o elemento diferencial de massa, eu vou ficar com sigma igual a dm dividido por dA. Concordam comigo? Onde dA, quem vai ser dA, pessoal? dA é a área do anel elementar, que é exatamente isso aqui, ó, esse retângulo que a gente tem aqui embaixo. dA vai ser igual a o comprimento, que é 2πr multiplicado por dr. Tá tranquilo aí? Lembrem-se, ó, se eu tenho que a área é π vezes r ao quadrado, a derivada dA vai ser igual a 2πr ao quadrado, 2πr, né? Sem o quadrado, esse 2 aqui passa aqui para frente, digamos assim, e aqui eu tenho dr. Tranquilo? Você pode analisar simplesmente observando para esse retângulo aqui. Tranquilo? Onde dA é a área elementar do anel, a área do anel elementar, R é o raio do anel elementar e dr é a largura radial. Vamos embora. Vamos agora dar nome aos bois aqui, ó. Integral de 0 até R, limite inferior e limite superior. Aqui eu tenho R ao quadrado. Quem é dm, minha gente? Vou isolar aqui o dm, ó. dm é igual a sigma multiplicado por dA. Concordam comigo? Vou passar esse cara que está dividindo para lá multiplicando. Mas quem é dA? dA é 2πr dr. Então, no lugar desse dm aqui, eu vou escrever sigma multiplicado por dA. Quem é dA? 2πr minúsculo dA. Tranquilo? Mas quem é sigma? Quem é sigma? Já devia ter colocado ele aqui antes. Eu vou repetir toda a integral aqui, ó, de 0 até R. R minúsculo. Sigma é esse valor aqui, ó, para o disco, ó, massa dele distribuída ao longo de sua superfície. Tranquilidade? Olha aí, alguns, ó, π vai morrer com π aqui. Esse 2 é uma constante, ó, 2mr ao quadrado, não varia, saem da integral. Eu vou ficar aqui com 2m dividido por r ao quadrado, integral de 0 até r, r ao quadrado multiplicado por r vai dar r à terceira. Esse dA aqui, minha gente, aqui é um dr, na verdade, né? 2πr dr, 2πr dr. 2πr dr. Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos calcular aqui essa integral separadamente, ó. Olha só, integral de 0 até r de r à terceira dr. Como é que a gente faz isso? A gente soma uma unidade ao expoente, vai virar 4 e divide aqui por 4. Isso variando de 0 até r maiúsculo. Concordam comigo? Então, para resolver essa integral, a gente faz a substituição no limite superior, R4 dividido por 4, e a substituição para o limite inferior, 0 a quarta, não precisava fazer, né? Dividido por 4. Isso aqui vai dar 0.
R4 dividido por 4. Tranquilo? E aí é só substituir. Ó. É só a gente colocar aqui, ó, 2 em mão dividido por R ao quadrado multiplicado por R à quarta dividido por 4. R à quarta dividido por 4. Né? Aí a gente simplifica aqui 2 com 4, divide R4 por R ao quadrado, eu vou ficar com MR ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, galera, é assim que a gente calcula o momento de inércia de um disco, olha só, onde o eixo de rotação passa no centro do disco. Então você vai pegar a massa desse disco, o raio dele elevar ao quadrado e dividir tudo por 2. É dessa maneira que a gente calcula o momento de inércia de um disco. Eis aqui uma tabela com vários momentos de inércia de vários corpos, né? Que aí eu deixo para vocês pensarem aí, trabalharem. Quem quiser pode mandar dúvida para mim. Ó. O momento de inércia de um anel. Ó. Anel fino em torno de um eixo central. Cilindro oco ou anel grosso em torno de um eixo central. Aqui eu tenho um cilindro. Aqui eu tenho um cilindro onde ele rotaciona aqui, ó, em torno de um diâmetro central. Ó. Barra fina em torno do eixo central perpendicular à maior dimensão. Esfera. Esfera maciça. Tá bom? Casca esférica, né? Casca esférica, aqui é uma esfera oca, digamos assim. Anel fino em torno dos seus diâmetros. E uma placa. Cada uma dessas tem uma dedução específica lá, para você brincar, para você trabalhar. Mas vamos lá, pessoal, vamos fazer exercício. 2 cilindros homogêneos, girando em torno dos respectivos eixos centrais longitudinais, com uma velocidade angular de 235 radianos por segundo, tem massa de 1,25 kg e raios diferentes. Qual é a energia cinética de rotação? A, do menor cilindro, que tem 0,25 metros de raio, e do maior cilindro, que tem 0,75 metros de raio. Então, para vocês lembrarem mais uma vez, né, já estamos carecas, eu literalmente, de saber que a energia cinética de rotação aí de um corpo é dado por 1/4, ou melhor, vamos deduzir aqui do comecinho, né? 1/2 de I vezes ômega ao quadrado, onde I é o momento de inércia e ômega é a velocidade angular. Aí o que é que você vai ter aqui? Ó? O momento de inércia de um cilindro, se você for consultar aqui nessa tabela, ele é dado por quê? 1/2 de M maiúsculo R ao quadrado. Então, no lugar de I, eu vou colocar 1/2 de M vezes R ao quadrado. Tá tranquilo, galera? Tudo isso multiplicado por ômega ao quadrado. Então, eu vou ficar aqui, ó, com 1/4 de mr ao quadrado, ômega ao quadrado. Tranquilo? É dessa maneira que você vai calcular a energia cinética de um cilindro. Olha só. Aí vê só que coisa interessante. Ó. Os 2 cilindros, eles têm a mesma velocidade angular e mesma massa. Porém, tem raios diferentes. E aí, o que é que a gente pode concluir disso? As massas aqui, ó, estarão distribuídas num raio maior. Você terá um maior raio, melhor dizendo, você terá um maior raio para a distribuição da massa. Certo? Tem aqui um cilindro, ó. Espera aí. Tem aqui 2 cilindros de mesma massa. Olha aí, ó, galera. Esse aqui tem raio 0,75 metros e esse aqui tem raio 0,25 metros. E aí vamos lá calcular a energia cinética de rotação do cilindro menor? Letra A. Como é que eu vou resolver isso, galera? Então, ó, energia cinética do cilindro menor vai ser 1/4, não é isso? Ó, 1/4 vezes a massa dele. Quanto é a massa? 1,25 kg. Multiplicado pelo raio, que no caso é 0,25 metros, 25 centímetros, elevado ao quadrado, multiplicado pela velocidade angular, que é 235 ao quadrado. Quanto é que vai dar isso, minha gente?
Então, fazendo as continhas aqui, ó, vai dar 1078,6 joules, certo? Passando aqui para a notação científica, ó, 1, 2, 3, eu vou ficar aqui, ó, com 1, vamos arredondando aqui, ó, 1,1 vezes 10 elevado à terceira joules. Tranquilo? Então, tá aí a energia cinética do cilindro que tem 25 centímetros de raio. Na letra B, vamos chamar aqui de K2, mesmo esquema, ó, 1/4 que multiplica 1,25, que multiplica, a única coisa que diferencia é o raio, 0,75, ao quadrado, multiplicado pela mesma velocidade angular, 235. Tranquilo? Resolvendo essa continha aqui, ó, 9707,5, 9707,5 joules, colocando aqui para notação científica, 9,7 vezes 10 elevado à terceira joule. Então, galera, uma das questões que a gente fez lá das alternativas dizia que uma massa menor poderia ter um maior momento de inércia, né? Então é exatamente isso. Os dois cilindros têm a mesma massa, têm a mesma velocidade angular de rotação, porém esse aqui vai ter mais massas distribuídas com um raio maior, um raio de 0,75. E aí, se você lembrar lá, uma partícula que esteja mais afastada em relação ao eixo de rotação, tá aqui o eixo de rotação dos dois, ó. Uma partícula que tem raio maior, quem lembra da fórmula para uma partícula? M vezes R ao quadrado. Então, quanto maior o raio, maior o momento de inércia. Então, essas partículas mais externas contribuem mais para o momento de inércia. Tranquilidade? Vamos embora. Então, galera, questão 39 aqui, continuando a resolução do livro do Halliday, Fundamentos de Física, né? Alguns caminhões utilizam energia armazenada em um volante que um motor elétrico acelera até uma velocidade máxima de 200 pi radianos por segundo. Suponha que um desses volantes é um cilindro homogêneo cuja massa é 500 kg e o raio 1 metro. Qual a energia cinética do volante quando está girando a velocidade máxima? Então, a energia cinética, como a gente viu no problema anterior, K vai ser igual a 1/4, não é isso? 1/4 de m rão ao quadrado vezes ômega ao quadrado. Então é assim que a gente calcula a energia cinética de um cilindro. Então esse problema aí também envolve um cilindro que gira, né? É um sistema para armazenar energia. Beleza? Então, ó, a massa, não tem o que fazer, é só substituir. Ó. A massa aí é de 500 kg. O raio é de 1 metro, 1 ao quadrado, e a velocidade angular é de 200 pi radiano, 200 pi radiano por segundo. Então, se você resolver essa continha aí, você vai encontrar o valor de, temos aqui um valor de 4,9 vezes 10 elevado à sétima joules. Tranquilo? Aí ele pede na letra B, vamos ler aqui a letra B, né? Se o caminhão desenvolve uma potência média de 8 kW, 8.000 watts, por quantos minutos ele pode operar sem que o volante seja novamente acelerado? Então, esse eixo de rotação aí, ele acumulou energia, e aí o caminhão ele vai agora aproveitar essa energia para dissipar aí, no caso, a potência, né? Operar numa potência de 8.000 watts. Aí a gente quer saber em quanto tempo ele pode operar sem que seja novamente acelerado. Beleza? Então, galera, a potência, vamos lembrar lá da expressão para potência, né? A potência vai ser igual a energia dividido pelo intervalo de tempo. E aí eu vou ter o que? O intervalo de tempo, que é a pergunta da questão, vai ser igual a K dividido por P. K eu tenho aqui 4,9 vezes 10 elevado à sétima. E a potência é uma potência de 8.000 watts. Dividindo aqui, eu vou encontrar 6,2 vezes 10 elevado à terceira segundos, ou aproximadamente, né, ou aproximadamente 1 hora e 40 minutos. Tranquilo?
Por hoje é só. Daqui a pouco a gente vai ter mais uma aula, a continuação desse assunto, com o teorema dos eixos paralelos. Um abraço a todos.